Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Nossa leitura será dos versículos 9 a 14. Gênesis capítulo 17, os versículos 9 a 14. Gênesis 17, do verso 9 a 14, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Baixe sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, Deus do nosso pai Abraão, como é bom e prazeroso, ó Deus, poder entoar cânticos a Ti, exaltar o Teu nome, Te louvar o Teu Filho Jesus Cristo, lembrarmos da grande obra que o Senhor fez para nos resgatar dos nossos pecados, em ter dado o Teu Filho para que através dele a nossa conta dívida contigo fosse paga, para que a Tua ira fosse aplacada, para que a cobrança feita a nós fosse anulada. Muito obrigado, Santo Deus, por podermos estar aqui com o coração certos da segurança que o Senhor nos dá àqueles que creem em Cristo. Por estarmos aqui nesse mundo, enfrentando sim muitas lutas, muitas dificuldades, cada dia tendo seus desafios, mas com os nossos olhos na eternidade, por saber que o Senhor tem destinado coisas boas para o teu povo. Que a nossa história, o final dela, será assim feliz. Nós agradecemos, Santo Deus, por esse encorajamento e ainda por tudo que o Senhor nos diz, como nós podemos viver cada dia. Que a Tua palavra novamente nos leve a uma avaliação da confissão de fé que nós dizemos ter em Cristo. Que nós, mais uma vez, ó Pai, possamos tratar a nossa vida diante do Senhor com seriedade. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. A esta altura aqui da nossa série Nos Passos de Abraão, nós estamos 24 anos depois do primeiro versículo lá do capítulo 12, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, que era Ur dos Caldeus. E aqui em Gênesis 17, 24 anos depois desse momento. E até aqui nós temos acompanhado muitos episódios da vida de Abraão, temos tirado várias lições para as nossas vidas. Espero que você tenha notado também que nós temos uma ligação com Abraão, que há uma aproximação muito grande entre nós que confessamos fé em Cristo com esse homem aí, Abraão. E no texto que estamos agora, Gênesis 17, Deus está falando com ele. Ele já tem aqui 99 anos e Deus está reafirmando a aliança que Deus fez com ele lá no capítulo 15. No capítulo 15, naquela aliança, Deus fez uma aliança com ele para assegurar para ele que de fato Deus iria cumprir o que tinha prometido para ele, que Deus iria dar aquilo que Deus tinha prometido. Uma das coisas que Deus prometeu foi uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, que essa era a questão lá no capítulo 15. Abraão já não tinha esperança, por conta da sua idade também, que ele não iria ter um filho.
e Deus disse que o descendente dele seria gerado dele mesmo. E aí Deus o mostrou que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. E para uma descendência tão grande assim, seria necessário uma terra também ampla. E Deus também promete isso, uma terra muito grande. E agora aqui em Gênesis 17, Deus está sendo mais específico, por assim dizer, quanto à dimensão da descendência de Abraão. Não é que ele vai dar números exatos, mas ele vai, pelo menos, deixar a entender que essa descendência de Abraão, ela tem uma dimensão muito grande. Que a descendência de Abraão não seria, por exemplo, um só povo, a sua descendência não seria só uma nação, mas seriam nações. No versículo 6, que foi o nosso texto passado, versículo 6, Deus diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei, no plural, nações. E no versículo 5, Abraão já não será o teu nome, sim, Abrão não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E aí no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica que essa promessa feita aqui de ele a ser pai de nações, ou de numerosas nações, que isso é cumprido nos descendentes espirituais de Abraão. Abraão é pai de todos aqueles que, assim como ele, creem na promessa de Deus. Por isso que eu saudei os irmãos, boa noite, filhos de Abraão, boa noite, filhas de Abraão. Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Romanos 4:11, lá afirma que Abraão é pai de todos os que creem. Gálatas 3:7 diz: os da fé é que são filhos de Abraão. Como eu disse, há uma ligação muito forte entre nós e Abraão. Nós temos tudo a ver com esse homem que nós estamos estudando aqui, Abraão. A promessa de Deus, então, para Abraão, de que ele teria uma descendência, não se tratava apenas dos descendentes biológicos. Principalmente se tratava desses descendentes espirituais. E aí isso explica porque que lá no começo, quando Deus falou com ele, em Gênesis 12, Deus tinha dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não somente seriam abençoadas através de Abraão os seus descendentes biológicos, mas também todas as famílias da terra. Ou seja, todos os povos da terra seriam abençoados por causa de Abraão. E isso acontece, essa bênção chega para as nações quando cremos em Jesus, assim como Abraão creu em Deus. A nossa nação também faz parte disso, porque aqui no Brasil há pessoas que, assim como Abraão, creem em Deus, creem em Jesus Cristo. Então Abraão, ele tem sim descendentes biológicos, mas muito mais, ele tem descendentes espirituais em todas as nações. Deus o constituiu pai de numerosas nações. E aí, para confirmar isso, Deus mudou o nome dele de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidão. Então a promessa de Deus envolvia sim os descendentes biológicos de Abraão, mas não se limitava a eles. Na semana passada nós começamos a ver este episódio aqui da vida de Abraão, no capítulo 17, em que Deus está reafirmando então essa aliança que ele já tinha feito. E esse tem sido o tema aqui do nosso episódio, a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. Hoje nós vamos ver a segunda parte desse episódio. E aqui nós estamos observando atos de Deus, coisas que Deus fez para reafirmar, para garantir a Abraão que de fato ele iria cumprir aquilo que prometeu, que ele ia manter a sua aliança. E nós vimos na semana passada, o primeiro ato de Deus foi mudar os nomes aí de Abraão, de Sara, exatamente para corresponder a isso que iria acontecer no cumprimento da promessa. Ele não seria só pai exaltado, ele seria pai de nações. Isso fazia parte da promessa de Deus. E hoje nós vamos ver, nessa segunda parte do episódio, vamos ver o segundo ato de Deus
reafirmando a aliança de Deus com Abraão. O segundo ato de Deus aqui é dar responsabilidades a Abraão e à sua descendência. Dar responsabilidades a Abraão e à sua descendência. O verso 9 diz: disse mais Deus a Abraão. Disse mais, em continuação ao que Deus já tinha dito até o versículo 8, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Lembra que essa aliança de Deus com Abraão é unilateral, nós vimos isso na semana passada, que a iniciativa dessa aliança aqui, para essa aliança, partir de Deus. E de Abraão aqui não tem uma contrapartida nessa aliança, no sentido de que para Deus fazer a parte dele, isso dependia de Abraão fazer a sua parte. Não. Até onde nós já caminhamos aqui, na vida de Abraão, nós vimos momentos em que Abraão falhou. Mas Deus não revogou a sua aliança, Deus não revogou as suas promessas, porque essa aliança que Deus está fazendo aqui com Abraão, ela é incondicional. Deus não disse, por exemplo: Abraão, eu tenho um acordo para fazer com você, e eu vou fazer isso e isso, se você fizer assim e assim. Não foi dessa maneira. Deus não estabeleceu condições, era uma aliança unilateral. Porém, isso não significa que Abraão não tivesse responsabilidades nessa aliança. E é isso que Deus faz aqui. Em Gênesis 17, Deus dá a Abraão e a sua descendência uma responsabilidade que tem a ver com essa aliança que está sendo feita. E aqui também Deus está indo um pouco mais adiante, sendo mais generoso, porque até então ele está conversando com Abraão, fazendo promessas a Abraão, mas aqui ele vai mostrar que a sua aliança, que o seu compromisso não é só com Abraão. Não é só que ele daria, por exemplo, uma descendência para Abraão, cumpriu a sua promessa e está aí, agora a descendência dele que se vire. Não era assim. Essa aliança com Deus estava sendo estendida também para a descendência de Abraão. Versículo 7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa aliança seria com Abraão, com a sua descendência, e podia passar geração, e passar mais geração, e mais gerações, e essa aliança de Deus com a descendência de Israel, ou de Abraão, continua. E a importância disso, irmãos, é que a bênção do relacionamento com Deus, que essa aliança envolvia isso, relacionamento com Deus, essa bênção do relacionamento com Deus, que Abraão podia desfrutar agora, seria estendida também para os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão poderiam ter com Deus o mesmo relacionamento que o pai deles, Abraão, tinha. Versículo 7, no final, diz assim, Deus iria fazer essa aliança também com seus descendentes, final do versículo 7, para ser o teu Deus, de Abraão, e da tua descendência. Versículo 8, dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e não para por aí. Essa promessa de Deus não era só que Deus iria dar terra para eles, bens materiais, fazia parte da promessa, fechada com chave de ouro, podemos dizer, e serei o seu Deus. Eles iriam desfrutar de um relacionamento com Deus também. Essa é a aliança que Deus está fazendo com Abraão e com a sua descendência. E junto com essas bênçãos, vem também responsabilidades. Qual é esta responsabilidade? Versículo 9, de novo, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança
e a tua descendência no decurso das gerações. Em outras palavras, a responsabilidade de Abraão, que também seria a responsabilidade dos seus descendentes, seria uma responsabilidade permanente no decurso das suas gerações. Essa responsabilidade não podia morrer com Abraão, não podia morrer com Isaac, não podia morrer com Jacó, ela deveria ser passada para outras gerações. Eles seriam responsáveis para guardar essa aliança de Deus, isto é, responsáveis para obedecer aos termos da aliança de Deus. Mas antes de nós vermos que responsabilidade é essa de Abraão e da sua descendência, vamos observar aqui as responsabilidades de Deus nessa aliança. Com o que é que Deus está se comprometendo? Qual seria aqui o compromisso de Deus? Primeiro, seria fazer Abraão fecundo, seria transformar o velho Abraão, que a sua esposa também já era estéril, transformar esse velho Abraão em uma pessoa que podia gerar filhos. E Deus diz no versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente. A idade avançada de Abraão não seria um problema para o Deus Todo-Poderoso. Além disso, Deus admite como sua responsabilidade também dar uma terra a Abraão e a sua descendência. Versículo 8, dar-te-ei ou darei a ti e à tua descendência a terra das tuas peregrinações. E Deus se compromete também, além dessas duas responsabilidades, de ser o Deus deles. Final do versículo 8, e serei o seu Deus. Essa era a parte de Deus. Esses eram os termos que Deus impôs para si próprio nessa aliança com Abraão. E agora era preciso que Abraão, que os seus descendentes, reconhecessem, confirmassem ou aceitassem essa aliança com Deus. E aí Deus estabelece para eles responsabilidades. Essas responsabilidades não seriam decididas por Abraão ou por seus descendentes, mas pelo próprio Deus. E aqueles que participassem dessa aliança, que tivessem o Deus Todo-Poderoso como seu Deus, obrigatoriamente teriam que cumprir essas responsabilidades. E de novo a pergunta, qual é essa responsabilidade? Essa responsabilidade, ela já foi mencionada aqui na primeira fala de Deus. Assim que Deus aparece nesse versículo, ele já menciona qual é essa responsabilidade. Lá no versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E olha agora a responsabilidade. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. A responsabilidade de Abraão e também de seus descendentes seria essa. Andar na presença de Deus, ou seja, viver segundo a vontade de Deus, viver em obediência aos mandamentos de Deus, viver conforme Deus dissesse, ordenasse que eles deveriam viver. E seria vivendo dessa maneira, do jeito que Deus disse, que eles seriam íntegros, perfeitos. Anda na minha presença e ser perfeito. Qual então a responsabilidade de Abraão e de seus descendentes? Se submeter à vontade de Deus, viver em obediência a Ele. Resumindo essa aliança, ela funcionava assim, ou fazer um resumo para entender como funcionava essa aliança. Deus, incondicionalmente, iria abençoar Abraão, lhe dando uma descendência, lhe dando uma terra, e também sendo o seu Deus. E no caso da sua descendência, seria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, incontável como o pó da terra. Essa promessa aqui, darei uma terra, uma descendência, ela tem um valor internacional, ela tem um valor espacial e ela tem também um valor temporal, um valor eterno. Porque essa descendência que Deus prometeu aqui a Abraão,
vai além da descendência biológica que nós conhecemos hoje, a nação de Israel. Em Abraão, como nós já vimos, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Todas as nações que seriam os descendentes espirituais de Abraão. Uma terra é sim prometida a essa descendência física, descendência biológica, ao povo de Israel, que seria a terra de Canaã, mas também os descendentes espirituais que vão viver eternamente, eles também irão receber uma terra. E nós poderíamos tomar aqui tempo para passarmos por várias passagens das Escrituras e podermos observar que esses descendentes espirituais de Abraão, e nós estamos inclusos nisso, eles são tão incontáveis quanto o pó da terra, tão numeroso quanto as estrelas, eles herdarão o mundo. Essa é a promessa de Deus. E a responsabilidade que os descendentes de Abraão têm nessa aliança, sejam os descendentes biológicos, sejam os descendentes espirituais, isso inclui a gente, a responsabilidade deles, a nossa responsabilidade é viver de forma íntegra diante de Deus. Essa é a responsabilidade dos descendentes biológicos e espirituais de Abraão, viver de forma íntegra diante de Deus. Se você ainda não estiver entendendo muito bem essa questão da aliança, vamos tentar pensar nessa aliança de Deus com Abraão e com Abraão e também com a descendência dele. Vamos tentar pensar aqui num casamento. Inclusive, essa figura do casamento foi usada muitas vezes aqui na Bíblia para ilustrar esse relacionamento de Deus com Abraão e com a descendência de Abraão. Então, aqui em Gênesis 17, vamos imaginar que aqui está acontecendo uma cerimônia de casamento. E aí nós temos o noivo, que é Deus, e o noivo está fazendo os seus votos, as suas promessas, para a noiva, que seria Abraão e os seus descendentes. E as promessas do noivo eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou dar uma terra para a sua descendência. Eu serei o seu Deus. E o que é que o noivo faz depois que ele pronuncia os seus votos? Ele pega a aliança e coloca lá no dedo anelar da sua noiva. E para que serve essa aliança? Essa aliança é simbólica. É um sinal de que aquele noivo está assumindo o compromisso, ele vai fazer o que tiver que fazer para ser fiel a esse acordo que ele vai cumprir. Esse acordo as promessas, ele vai cumprir essa promessa que ele está fazendo agora. E no caso de Deus, aqui ele está fazendo os seus votos e ele também colocou uma aliança, ele também deu um sinal de que ele seria fiel a essas promessas, de cumprir essas promessas. Quando ele passou lá no capítulo 15, no meio daquela passarela, daqueles animais que foram cortados ao meio, quando ele passou ali sozinho, é como se ele estivesse pegando uma aliança e colocando no dedo anelar de Abraão e da sua descendência, e dizendo: eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Isso aqui é para eu lembrar que eu preciso cumprir o que eu estou prometendo, que eu seja cortado pelo meio. Deus dizendo para Abraão: igual esses animais, se eu falhar em cumprir as minhas promessas. Então Deus, ele já sinalizou para Abraão, lá no capítulo 15, que ele seria fiel ao compromisso, as promessas que ele estava fazendo. Então, até aqui, muito bem. Como essa promessa está sendo feita entre Deus, Abraão e a sua descendência, agora chegou a vez de Abraão e também da sua descendência de mostrar que eles aceitam essa aliança com Deus. É a vez deles de também fazerem votos, de assumirem compromissos. Quais são esses votos, esses compromissos? Qual é essa responsabilidade
E qual é o sinal que Abraão e a sua descendência vai fazer ou dar para mostrar que eles serão fiéis a esse compromisso? Qual compromisso? Compromisso de viver em integridade diante de Deus, compromisso de viver em obediência a Deus, de ter Yahweh como seu Deus, de não se desviarem para falsos deuses, de serem servos do Deus Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso. O que eles vão fazer para sinalizar que estão envolvidos nesse compromisso com esse Deus? É sobre isso que Deus vai instruir nos versículos 10 a 14. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Como sinal de que eles participavam dessa aliança com Deus, todo macho da descendência de Abraão seria circuncidado. Versículo 11: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, Deus aqui está até sendo enfático na sua repetição, com efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será perpétua. O sinal, como se ele pudesse colocar uma aliança no dedo anelar de Deus, para mostrar que ele iria cumprir essa promessa. Essa aliança seria, esse sinal melhor, seria a circuncisão, que se tratava de uma pequena cirurgia que era feita no órgão genital masculino para remover parte da pele. A circuncisão é o que a medicina chama hoje de postectomia, uma cirurgia de fimose. Isso era algo comum entre os povos naquela época. Muitos povos praticavam isso por vários motivos, por motivo de higiene, por motivo de saúde, por questões médicas, também por motivos religiosos, mas independente de se alguém fazia isso ou não e por qual motivo fazia, agora Abraão e os seus descendentes, eles iriam fazer isso como um sinal da sua aliança com Deus, um sinal da aliança com Deus, que é o que diz o versículo 11: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Assim como hoje, né, essa aliança aí no seu dedo anelar, se você é casado, serve para lembrar do seu compromisso com o seu cônjuge. A circuncisão, ela iria lembrar para o povo, para os descendentes de Abraão, que eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham o compromisso com Deus. E quem não fosse circuncidado, vamos dizer assim, quem não usasse o sinal dessa aliança, mesmo que fosse descendente biológico de Abraão, essa pessoa seria eliminada, ela perderia as bênçãos da aliança, porque a falta da circuncisão era o meio de mostrar um descaso com essa aliança com Deus, de não dar importância a algo tão grandioso que era essa aliança de Deus com Abraão. Então o descendente que falhasse nisso, perderia as bênçãos temporais da aliança e também estaria passível de morte. Versículo 14: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. A gente vai caminhar pelo Novo Testamento, e aí nós vamos perceber que a circuncisão, esse assunto vai ser mais bem desenvolvido ao longo do Antigo Testamento, e junto com isso vão surgir também crenças erradas a respeito da circuncisão. Por exemplo,
o povo vai passar a acreditar que bastava ser circuncidado para ser abençoado por Deus. Já que Deus disse que tinha que ser circuncidado para não ser eliminado, então, sendo circuncidado, já era razão suficiente para ser abençoado por Deus. E aí outro problema que surgia com isso era o orgulho. Eu sou circuncidado. E até o povo que veio aí de Abraão, a nação de Israel, ela tinha essa atitude de arrogância em relação a outras nações, porque as outras nações eram nações de incircuncisos. E nós somos o povo de Deus, nós somos circuncidados. E Paulo vai falar sobre isso em Gálatas, daqueles que queriam se ostentar, que queriam se orgulhar na carne, se gloriar, mas não viviam em obediência a Deus. E a responsabilidade aqui, em si, não era a circuncisão, era viver em obediência a Deus. Os descendentes biológicos de Abraão precisavam entender que a circuncisão, ela não era o fim em si mesmo. Não é que porque você foi circuncidado, você foi carimbado para entrar no reino de Deus, para ser parte do povo de Deus. A circuncisão em si, ela não garantia nada. Então, sendo israelita, o seu compromisso não seria meramente ser circuncidado. A circuncisão era apenas um sinal, apenas um lembrete do seu compromisso de viver em integridade diante de Deus. Versículo 11 de novo: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O objetivo da circuncisão era apenas lembrar o povo: vocês precisam viver em obediência a Deus. Do mesmo modo que a aliança, você que é casado, a aliança aqui no seu dedo anelar, é para lembrar que você precisa ser fiel ao seu esposo ou à sua esposa. Uma pessoa não está sendo fiel só porque tem uma aliança. Não é que você pode viver do jeito que você quer, e aí você diz, acredita, eu sou fiel, eu uso uma aliança. Essa aliança, ela não faz você mais forte contra a infidelidade. Ela apenas lhe lembra que você tem que ser fiel, tem que cumprir com os seus compromissos, os votos que você fez. A circuncisão, para os descendentes de Abraão, era um sinal de consagração, um lembrete que eles deveriam ser consagrados a Deus. Mas essa consagração, ela deveria acontecer aqui, no coração. Em outras palavras, não era o órgão masculino, o genital masculino que importava ser circuncidado. Mais do que isso, era o coração que precisava ser circuncidado. Então essa circuncisão na carne, ela não teria nenhum valor para Deus, nenhum valor espiritual, se não refletisse essa circuncisão do coração, essa consagração do coração. E aí por isso que várias vezes, ao longo da história de Israel, nós vamos perceber a partir de Êxodo, várias vezes Deus deixou claro que a circuncisão do coração era que de fato tinha valor na sua aliança. Por exemplo, Deuteronômio 10:16, Deus disse: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Também Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. E aí vai ter outras passagens em que vai ser tratado disso, a importância da circuncisão do coração. Essa circuncisão na carne, se ela não refletia essa circuncisão no coração, não tinha nenhum valor, apenas condenava ainda mais o homem. Circuncisão física, como Paulo ensina em Romanos 4:11, era apenas um sinal dessa circuncisão do coração, da fé. Ele diz lá acerca de Abraão, que Abraão recebeu, lá em Romanos, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Era apenas para sinalizar. A circuncisão física deveria ser praticada
pelos descendentes biológicos de Abraão, certo? Aprendemos essa lição? Circuncisão física deveria ser praticada pelos descendentes biológicos de Abraão. E nós, que somos os descendentes espirituais de Abraão pela fé em Cristo, precisamos nos circuncidar? Nós que somos filhos e filhas de Abraão pela fé, precisamos de algum sinal também que indique que nós temos uma aliança com Deus, precisamos de alguma coisa. Através de Jesus Cristo, nós participamos de uma nova aliança. Nós estamos em uma aliança com Deus, em um relacionamento com Deus. E nessa nova aliança, além da morte de Jesus Cristo em nosso favor, para nos substituir na punição que deveremos receber por causa dos nossos pecados, além disso, como garantia de que Deus cumprirá as promessas que nos fez, Deus tem nos dado o seu Espírito como um selo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, afirma Efésios 1, 13 e 14. Ou seja, o nosso coração já está circuncidado. O nosso coração já está marcado pelo Espírito Santo. Diferente dos descendentes biológicos, os descendentes espirituais de Abraão não correm o risco de não ter o coração circuncidado. Sim, por causa do Espírito Santo habitando em nós, temos o coração circuncidado. E agora Paulo diz, por exemplo, em Gálatas 6:15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por favor, abra sua Bíblia aí em Gálatas 2. Gálatas 5, perdão. Gálatas 5, versículo 2. No versículo 6 ele disse, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E no versículo 2 ele tinha dito, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, porque estava sendo pregado isso lá na Galácia, que para você ser um cristão, primeiro você tinha que se tornar um judeu, e aí você precisava ser circuncidado. E Paulo está dizendo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa esperança não está baseada no fato de uma circuncisão física, carnal, e sim pelo Espírito Santo habitando em nós, por essa circuncisão espiritual. Irmãos, nós que cremos em Cristo, os descendentes espirituais de Abraão, nós somos habitados pelo Espírito e por causa disso, já temos, como eu disse, o coração circuncidado. E porque nós temos o coração circuncidado, nós conseguimos, de coração, obedecer a Deus. É possível, muito possível, que nós, apesar da presença do pecado em nossa vida, apesar da força, do peso que o pecado faz, apesar da pressão que esse mundo pecaminoso ao nosso redor faz sobre nós, ainda é possível, por causa do Espírito Santo habitando em nós, é possível andarmos na presença de Deus de todo o coração, obedecermos de coração ao nosso Deus. O pecado ainda habita em nós, mas o nosso guia principal é o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar aqui em Gálatas 5, dessa luta que acontece entre o Espírito Santo e esse princípio pecaminoso em nós. Ele diz que se formos guiados pelo Espírito, não iremos satisfazer as concupiscências da carne. O nosso principal guia é o Espírito Santo. E por isso é muito possível,
sim, obedecermos a Deus, vivermos em integridade diante de Deus. A nossa circuncisão, ela é interna. Ela é interna, porém, também temos a responsabilidade de sinalizarmos externamente essa aliança com Deus. Existe essa marca, esse selo interno em nós, como garantia de que nós estamos em uma aliança com Deus, o Espírito Santo, mas nós também temos a responsabilidade de sinalizarmos externamente essa aliança com Deus. E para a igreja, esse povo que é descendente espiritual de Abraão, o sinal do nosso compromisso com Deus na nova aliança é o batismo nas águas. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Vamos ver os versículos 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, os versículos 11 e 2. 11 e 12. Nele também fostes circuncidados. Esse nele é em Cristo. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Não foi uma circuncisão física, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, olha quando aconteceu essa circuncisão espiritual em nós. Quando fomos sepultados, podemos dizer, ao termos sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui a palavra batismo, no versículo 12, não está falando do batismo nas águas, mas do batismo que aconteceu em Cristo. No versículo 11 ele diz, nele, em Cristo, nós fomos batizados. Como ele diz, tendo sido juntamente, sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Esse batismo em Cristo acontece por meio da fé. A palavra batismo significa mergulho. Então, a ideia é que você foi mergulhado em Cristo. Você foi banhado em Cristo. De modo que, pela fé, a morte de Cristo se tornou a sua morte para o pecado. E a ressurreição de Cristo se tornou a sua ressurreição para uma nova vida. Por isso, aqueles que de fato são mergulhados em Cristo, são batizados em Cristo pela fé, essas pessoas elas vivem de maneira diferente. Elas ressuscitam e vivem de maneira diferente. Vamos ver aí Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Deus me livre, maldito o pensamento, achar que porque fui salvo pela graça, posso pecar ainda mais, para que Deus manifeste ainda mais a sua graça. Que pensamento maligno, maldito! Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, aqui não é batizado nas águas, batizados em Cristo Jesus, mergulhados em Cristo Jesus, pela fé, mergulhados em Cristo, fomos batizados na sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, esse mergulho em Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
essa ressurreição espiritual que acontece quando você é mergulhado em Cristo, é para que você viva de modo diferente. Por isso que eu disse que esses que são batizados em Cristo, de fato, eles vão viver de modo diferente. E o que tem o batismo nas águas a ver com isso? O batismo nas águas, ele é uma ilustração desse batismo espiritual. Ele é um sinal desse batismo espiritual que aconteceu quando você creu em Cristo. Por isso que o batismo nas águas, ele é uma cerimônia, um ritual. Existe uma cena nesse batismo nas águas que representa exatamente aquilo que aconteceu na sua vida, quando você creu em Cristo. Não é esse batismo nas águas que lhe salva, não é esse batismo nas águas que inclui você no povo de Deus. O batismo nas águas é apenas um sinal, uma ilustração de que você faz parte do povo da nova aliança. Um detalhe, a circuncisão, ela também era um sinal de purificação. A remoção do prepúcio, ela também representava isso, a purificação. E do mesmo modo, esse banho nas águas representa isso, essa purificação, que você foi, quando creu em Cristo, lavado do seu pecado. Então, o batismo físico, ele é apenas, e eu não quero minimizar a importância disso, com a palavra apenas, mas ele é apenas um símbolo do batismo espiritual, da realidade do batismo espiritual. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como seu Salvador, assim como Abraão creu em Deus, essas pessoas são batizadas em Cristo pelo Espírito. E como eu disse, o batismo nas águas é uma ilustração disso, uma representação disso. O que é que acontece quando você crê em Cristo? Você é mergulhado nele, de modo que a morte de Cristo, por causa dos seus pecados, se torna a sua morte para os seus pecados. Você é sepultado com Cristo, sepultado para os seus pecados. E você ressuscita com Cristo, quando Ele ressuscitou. O valor da ressurreição de Cristo se aplica a você também, para você viver de modo diferente, em novidade de vida. E o batismo nas águas, ele ilustra isso. Geralmente, pastor que estiver lhe batizando, ele vai inclinar você dentro da água, aí você vai cair para dentro da água para sinalizar essa morte espiritual. Quando você está completamente debaixo d'água, sinaliza esse sepultamento para o pecado. E quando você é removido de novo para fora da água, é para sinalizar essa ressurreição espiritual, para essa novidade de vida que aconteceu desde que você creu em Cristo. A gente conseguiu aqui pontuar alguns paralelos, entre o batismo e a circuncisão, mas é importante a gente destacar também algumas diferenças. Por exemplo, a circuncisão, ela devia acontecer no 8º dia de nascido. O menino nasceu, 8 dias depois, ele deveria ser circuncidado. Como descendente biológico de Israel, você não podia escolher, uma criança de 8 anos não ia poder escolher, se ela queria ou não participar dessa aliança. Você já nasceria participante dessa aliança de Deus com a descendência de Abraão. Então, consequentemente, você já nasceu tendo compromisso com essas responsabilidades, de viver em integridade diante de Deus. Os descendentes espirituais de Abraão, eles nascem
espiritualmente, nascem da fé. Se você confiou em Cristo como seu Salvador, isso envolveu arrependimento, a compreensão de que você é um pecador, carente de salvação, carente da substituição de Cristo, do poder que Cristo tem para salvar. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. E aí, só depois disso, é que você pode, depois do arrependimento, da fé em Cristo, é que você pode receber o sinal do batismo nas águas. É que você pode ser batizado. É isso que nós vemos no Novo Testamento. João Batista pregava arrependimento de pecados. E antes de alguém querer se batizar, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando o evangelho era pregado pelos apóstolos e alguém questionava: o que nós vamos fazer? Ele diz: se arrependam e creiam, e sejam batizados em nome de Cristo. Então, o arrependimento precede esse batismo nas águas. E aí, irmãos, nós que temos filhos, especialmente, precisamos ficar atentos a algo. Você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Cristo, a sua esposa se arrependeu dos seus pecados, a sua esposa creu em Cristo. Vocês agora são descendentes de Abraão pela fé, são participantes da aliança de Deus, mas os seus filhos que nasceram, ou que vão nascer, eles não são participantes dessa aliança só porque nasceu de dois crentes. Sim, eles vão ser santificados pelo convívio com você, vão ser abençoados por sua criação, mas eles não são participantes da nova aliança, a não ser que eles também se arrependam e creiam em Cristo como seu Salvador. Ou seja, os seus filhos, os nossos filhos, eles precisam ter a sua própria experiência de arrependimento verdadeiro e fé genuína em Cristo como seu Salvador. E aí, o batismo, ele precisa ser tratado com seriedade quando se trata de batizar os nossos filhos. Diferente dos israelitas, os nossos filhos não nascem numa nação em aliança com Deus, já responsável de guardar essa aliança. Não, eles precisam ter a sua própria experiência de fé, de arrependimento e fé. E aí nós precisamos tratar aqui, como eu disse, o batismo nas águas com muita seriedade. Não é algo que pode ser feito só por questão de costume. Não é algo que pode ser feito só porque a gente acha bonito. Então, no caso dos nossos filhos, se eles se mostram interessados em fazer o batismo, antes de nós achar isso bonitinho, a gente precisa procurar saber por que você quer se batizar. Por que você quer se batizar, meu filho? Certa vez uma mãe me procurou para falar do interesse do seu filho de ser batizado. Na época esse filho tinha 10 para 11 anos, talvez. E a primeira pergunta que eu fiz foi: você já creu em Cristo como seu Salvador? Antes eu já tinha perguntado para a mãe: ele já confessou fé em Cristo? E nem a mãe sabia, e nem o filho também disse que não. Ou seja, essa criança ainda não tinha chegado a esse ponto de arrependimento e fé em Cristo. Mas ainda assim a mãe mostrou um certo interesse que o seu filho fosse batizado. Precisamos ter cuidado com isso. Mesmo depois dos nossos filhos confessarem arrependimento, confessar fé em Cristo, é importante, assim como é importante para qualquer outro, nós seguirmos o princípio lá de João: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A gente precisa deixar que os frutos apareçam, porque nós não sabemos o que está motivando ali esse desejo do nosso filho. O batismo não salva, ele não torna você melhor, não é a ação que a água faz no seu corpo que vai lhe salvar ou lhe purificar.
é só um símbolo. E eu não estou dizendo, ao dizer que é só um símbolo, minimizar a importância disso. Infelizmente, essa é a razão por que nós precisamos ter cuidado, tratar com seriedade o batismo, é porque, assim como era possível um israelita ser circuncidado na carne e não ser circuncidado no coração, é possível também alguém ter sido batizado nas águas e a sua alma nunca ter sido batizada no sangue do Cordeiro. A sua alma, como diz o livro de Apocalipse, nunca ter sido lavada nas vestes do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Então há duas coisas importantes aqui. Uma é, você é um crente em Cristo, alguém que se arrependeu dos seus pecados de verdade e já confessou fé em Cristo? O batismo é uma ordenança para você. Jesus Cristo ordenou isso para os seus discípulos. Ide, portanto, ide por todas as nações, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulo de Cristo precisa ser batizado. Todo crente deve ser batizado. Então, se você é um descendente de Abraão, filho de Abraão, uma filha de Abraão, e você ainda não é batizado, quando a igreja ou a sua igreja, por meio dos seus líderes, promover uma cerimônia de batismo, aproveite, se batize, obedeça a Jesus Cristo. O batismo, ele é um testemunho público da sua fé interior. É um testemunho público disso que aconteceu no seu interior com a sua alma. Esse novo nascimento, a sua fé em Cristo. E tem pessoas que confessam fé em Cristo e passa tempo, e mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, e oportunidades, e não se batizam. E eu penso aqui se isso não estaria debaixo daquele alerta que Jesus Cristo fez, não vou lembrar agora, mas de aqueles que o negarem diante do Pai, ou aqueles que o negassem diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai. Então, Mateus 10, 22, eu tinha até anotado aqui. Muito bem, pastor, obrigado. Mateus 10, 22. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não é para fazer isso de qualquer jeito, só motivado pelo desejo. É importante que você procure saber se você é realmente um cristão, mas o batismo não pode deixar de ser feito. Aproveite a oportunidade, porque a oportunidade você também dá testemunho de Cristo. Outra questão aqui talvez você já tenha sido batizado. Em algum momento você confessou seu arrependimento, sua fé em Cristo. E aí, quando teve a oportunidade, você foi batizado em uma cerimônia, seu corpo foi mergulhado lá nas águas. Isso foi testemunhado por várias pessoas, por irmãos, talvez pessoas da sua família. E aí o pastor, quando foi lhe colocar lá na água, disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor convocou o Deus triuno, as três pessoas da Trindade, para testemunhar aquele momento de você declarando publicamente, por meio do batismo, a sua fé em Cristo. Já aconteceu isso com você? Se sim, uma outra pergunta mais importante é: o seu batismo nas águas reflete a sua realidade espiritual? Aquele testemunho que você deu lá nas águas
eu estou morrendo para o pecado, sendo sepultado para o pecado, e eu estou ressuscitando para uma nova vida. Isso é uma realidade na sua vida? É assim de fato que você tem vivido? Como uma nova criatura? Você de fato foi mergulhado em Cristo? A sua alma, você tem certeza, foi mergulhada no sangue do Cordeiro? Você é circuncidado de coração, o Espírito Santo habita mesmo em você, você foi selado com o Espírito Santo. Ele tem guiado você, você percebe que existe da sua parte essa luta contra as tentações, contra os desejos maus, contra os maus pensamentos, contra o pecado. Horas você fraqueja, horas você cede ao pecado, mas você percebe, eu tenho muitas vitórias contra o pecado, porque há algo em mim que me fortalece. O Espírito Santo que lhe conduz a se alimentar da palavra. Você é habitado pelo Espírito Santo? É mesmo uma nova criatura? Você pode olhar para o seu passado, antes desse momento de você ter se arrependido, ter conversado fé em Cristo, e quando você olha hoje, os dias ou anos que passaram, como eu sou diferente, sou uma nova criatura. Olha quem eu era antes, e agora, olha como eu sou. Só pode ter sido Deus. E outros podem olhar para você, aí é uma outra pessoa. Porque de fato Deus transformou a sua vida. Como é que você pode saber disso? Como se identificaria que um israelita, embora circuncidado fisicamente, como identificar que ele não era circuncidado em seu coração? Como é que isso seria percebido? Um teste muito simples. Ele vivia em integridade a Deus? Ele cumpria com essa sua responsabilidade da aliança? Ele vivia em sinceridade, em integridade a Deus? Porque se ele não vivia em integridade a Deus, em obediência a Deus, estava sim circuncidado na carne, mas não no seu coração. E o mesmo teste você pode fazer para avaliar o seu batismo espiritual, se ele de fato aconteceu na sua vida. Basta fazer essa pergunta, ser honesto fazendo essa avaliação para si, essa pergunta para si. Eu vivo em integridade diante de Deus? Quando você ouve essa pergunta, você vive em integridade diante de Deus? Como é que a sua mente trabalha aí? Ela dá alguma pontada, sinaliza que alguma coisa está errada? Ou quando você ouve essa pergunta, você vive integridade diante de Deus? Isso traz uma paz para você, porque a sua consciência lhe diz, eu não sou perfeito, mas eu estou vivendo em integridade, tenho me esforçado, tenho confessado os meus pecados. A sua mente identifica coisas que você precisa mudar, e você fica com aquele desejo de mudar, porque eu quero agradar a esse Deus. Ou quando você ouve essa pergunta, você vive integridade diante de Deus? Tanto faz. A sua mente nem acusa em nada, não. É bobagem essa pergunta. Como é que a sua mente, a sua consciência encara essa pergunta? Você vive em integridade diante de Deus? No final desse episódio, aqui de Gênesis 17, nós vemos Abraão começando a cumprir a responsabilidade que Deus deu. Gênesis 17, 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos,
quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Ele se circuncidou seu filho Ismael, a todos os seus servos, e com isso é como se ele estivesse colocando lá a aliança para sinalizar para Deus: eu assumo o compromisso, eu vou ser fiel, vou cumprir a minha parte. A aliança de Deus era unilateral, mas Abraão também tinha responsabilidades. A nossa salvação, pela fé em Cristo, é pela graça, não é por nossos esforços, mas nós temos responsabilidade. Temos a responsabilidade, por meio da obediência à vontade de Deus, ter uma vida íntegra. E nós assumimos esse compromisso publicamente quando aceitamos o sinal do batismo, quando descemos lá nas águas e somos mergulhados, dando testemunho de que isso aconteceu na nossa vida espiritual também. Então eu quero finalizar esse episódio convidando aqueles que já creram em Cristo, mas que ainda não são batizados, a me procurarem ou mandar uma mensagem para mim. Eu quero fazer um levantamento dos irmãos que ainda não são batizados. A gente tem feito isso todos os anos, para a gente poder montar uma turma e depois se preparar para esse momento da cerimônia de batismo. E se você ainda nem nasceu de novo, nem foi batizado espiritualmente, ainda não é um filho de Abraão ou filha de Abraão, você pode nos procurar para a gente conversar mais com a palavra de Deus e poder lhe mostrar como você pode se tornar parte dessa aliança, filho espiritual de Abraão. Oremos. Amado Senhor, Santo, Santo Deus, que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, com o coração confortado por Tua palavra, com maior convicção, certeza de nossa salvação, mas também com o coração confrontado naquilo que nós precisamos lutar mais, ter maior dedicação a Ti, e também se a nossa consciência tem nos acusado, ó Deus, de que nada disso que tem sido dito aqui é realidade em nossa vida, que haja uma busca o quanto antes por esse Cristo, pelo Senhor, para se estar em aliança contigo, para que possamos aproveitar que por enquanto o Senhor ainda está concedendo a Abraão descendentes de todas as nações, que se aproveite essa oportunidade. Assim eu te oro, Altíssimo Deus, em nome de Cristo. Amém.